Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 5 ações salvadoras para que você nunca mais perca dinheiro na bolsa, principalmente agora com este cenário de crise. Detalhe, essas 5 ações que eu vou trazer aqui para vocês, além delas terem um bom potencial de te salvar dessa crise que está acontecendo, ainda tem aí um bom potencial de pagar excelentes dividendos para vocês. Por isso, pessoal, já fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque a última aqui tende a surpreender. Inclusive, tem um potencial de se valorizar de mais de 700%, pessoal. Todos sabem que essa crise que tem acontecido tem aí, consequentemente, assustado muitos investidores. É ali a questão da Magnitsky, né? Taxa de juros nas alturas. Portanto, quando você consegue consolidar uma boa estratégia de investimentos, consequentemente você contorna todos estes cenários. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro, entender, né, o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. Eu percebi há alguns dias aí, pessoal, muitas pessoas estão assustadas. E a trama agora aqui da vez, tá? A nova novela que tem acontecido é essa questão da Magnitsky, tá? Basta você até colocar aqui no Google, ó, Magnitsky, já aparece vários assuntos relacionados. E é basicamente essa Magnitsky que tem ameaçado o setor bancário brasileiro com questões aí relacionadas, né, ao Alexandre de Moraes do STF. Isso aqui tem gerado uma preocupação muito grande no mercado financeiro, principalmente com os grandes bancos, fazendo com que eles tivessem que contornar essa situação. E com tudo isso acontecendo, tá? Isso tem gerado bastante volatilidade no Ibovespa. Perceba que o Ibovespa oscila dentre grandes altas e grandes quedas em apenas um mês e fez com que ações aí como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco sofressem grandes oscilações na Bolsa Brasileira, tá? E muitos agora estão com medo de se investir no Brasil, acha que perdeu totalmente o sentido, principalmente aí com a questão do setor bancário, tá? Mas aí, pessoal, que eu chamo a atenção aqui para vocês num ponto, tá? Eu acho que são nesses momentos de estresse, de ruído, que surgem as grandes oportunidades, principalmente no setor bancário. Se você começar a olhar estes pontos por apenas risco, você nunca vai investir para longo prazo e vai ficar girando a carteira de tempos em tempos. Então, você tem que olhar para esses pontos e pensar totalmente o contrário, de que na verdade é uma oportunidade de você aproveitar ações baratas, porque, pessoal, as ações, elas nunca vão ficar baratas quando tudo vai bem, tá? Esse é o ponto que pelo menos eu penso aqui com vocês. E consequentemente, né, ainda o fluxo de capital estrangeiro na B3 continua baixo, temos uma taxa de juros que está girando em torno de 15% ao ano. Perceba que é uma tempestade perfeita na Bolsa Brasileira. É juro alto, é Magnitsky, é bancos despencando, tá? Principalmente o Banco do Brasil sofrendo com questão do agro. Então pode sim estar se tornando uma excelente oportunidade para o investidor de médio a longo prazo. E a primeira ação salvadora aqui dessa lista, que eu acho que pode aí proteger o seu dinheiro e proporcionar não somente proteção, né? Porque quando a gente investe em ações, pessoal, a gente não busca proteção, a gente busca também um potencial de rentabilidade mais elevado. Porque se a gente quer proteção de fato, a gente fica ali num tesouro pré-fixado da renda fixa, tá? Quando você está investindo em empresas, você está buscando uma rentabilidade acima da média de mercado. Bom, a primeira ação aqui são as ações do Banco do Brasil. Eu acho que o Banco do Brasil, por mais que ele tenha passado por todas essas crises, pessoal, ele já se provou ser um banco extremamente resiliente e já passou por cenários até mesmo mais complicados do que tem passado atualmente.
é crise no agro, é questão ali consequentemente ligada à Magnitsky, tá? Tudo isso girando em torno aqui do Banco do Brasil. E perceba que em crises passadas o banco sempre superou e voltou a ter um lucro líquido bastante positivo. Perceba que, ó, 2014 ele voltou a lucrar bem, teve crise aqui em 2016 ele voltou a lucrar, teve crise em 2020, 2021 ele voltou a lucrar e o mesmo pode estar acontecendo agora. Quando a gente tiver aí consequentemente uma recuperação no banco, ele vai contornar essa situação tranquilamente. Quem está comprando hoje pode estar realizando um bom investimento, tá? Vamos aqui para múltiplo, sem muita conversa, tá, pessoal? Colocando aqui, ó, pelo múltiplo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil ele já está com um desconto bem excessivo nas ações, porque apenas para ele ser cotado pelo preço justo, as ações já precisariam se valorizar pelo menos ali 155%, tá? Proporcionando para nós um potencial de valorização bem expressivo. Podemos dobrar o nosso capital com o Banco do Brasil apenas para ele chegar no preço justo. Outro indicador que denota também que o banco está muito barato é justamente esse aqui do valor patrimonial por ação, 0,64 de PVP. Apenas para o banco ser cotado em 1, isso já nos proporciona um potencial de valorização bem acima da média. E supondo que o Banco do Brasil cresça uma taxa de aproximadamente, né, em torno ali de 10,5% ao ano, a gente tem um PEG ratio do Peter Lynch, que hoje o banco está avaliado por 5 vezes, aproximado em 0,47. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 estava barato, né? E aí, consequentemente, traz para a gente um potencial também de rentabilidade bem acima da média. Então, a primeira ação salvadora dessa lista, eu acho que é o Banco do Brasil. Tanto para quem está olhando para valorização e oportunidade, também consistência, já que o banco, mesmo em cenários adversos, ele costuma pagar um dividendo até que interessante. Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. A Petrobras, por mais que ela seja cíclica, tá? Ela está bem mais protegida do que antigamente, contra os ciclos de flutuação do preço do barril, tá? E o que acontece é que hoje temos uma Petrobras com uma dívida líquida muito controlada, indicador saudável de rentabilidade, a empresa está barata, tá? Olhando aqui para o EV sobre EBITDA, a gente percebe que a Petrobras está com um desconto bastante interessante, porque apenas para ela ser negociada em sua média histórica de 7 vezes de EBITDA, isso aqui já geraria uma alta de mais de 30% nas ações. E agora, obedecendo a mesma lógica em Banco do Brasil, preço justo do Graham aqui na Petrobras, a gente tem ali um preço justo aproximado em torno aqui, né, de R$ 79,10. Se eu dividir isso aqui pela cotação atual de Petro, isso nos dá um potencial de alta de mais ou menos ali 155% nas ações da Petrobras. Fora o provento, que pode continuar sendo ali na faixa de 10 a 12% ao ano, caso a empresa continue pagando 45% de payout, e o dividendo mínimo ali, que se o preço do barril ficar acima de $40, ela paga 4 bilhões de dólares em dividendos. Então perceba que o carrego com dividendos está muito bom e ainda por cima um bom potencial de valorização nas ações, tá? Utilizando aqui, ó, PEG ratio do Peter Lynch, supondo que a Petrobras obtenha uma taxa de crescimento médio no longo prazo, hoje ela está ali com 12,5% de ROI, 8,7% ao ano, então isso aqui nos dá, né, EV sobre EBITDA dividido por 8,7, isso nos dá, pessoal, 47 de PEG ratio, também está muito barato. O Peter Lynch falava que abaixo de 1, a ação já está bastante subprecificada. E o retorno embutido no preço da ação, então nem se fala, com dividend yield médio de 12, 20% ao ano de potencial de retorno. O mesmo se cabe aqui para Banco do Brasil. Terceira ação aqui da lista, as ações da Vale, pessoal, por outra também empresa cíclica, mas como eu falei, né, as empresas de commodities em geral, Banco do Brasil, Petrobras e Vale, estão muito baratas. Ué, para Banco do Brasil? Sim, porque o Banco do Brasil, ele tem ali, consequentemente, grande parte no agro, então ele é relativamente, né, uma empresa cíclica. A Vale também está muito barata, somente ali por conta da queda no preço do minério. A empresa hoje está sendo negociada por um EV/EBITDA muito baixo, ó. Se eu pegar aqui, ó, esse EV/EBITDA está desatualizado, ela não está 5 vezes, tá? Se nós pegarmos o valor de firma aqui da Vale, que está de 319 bilhões aqui aproximadamente, que, Pablo, o que é o valor de firma? Nada mais é do que o valor de mercado somado à dívida líquida aqui da empresa. Então, 319 bi dividido por 75 bi de EBITDA, dado que a Vale tem tido 18 bi de EBITDA por trimestre, isso nos dá
EV/EBITDA de 4,25. A média da empresa também é ser negociada um EV/EBITDA médio na faixa de 6 a 7 vezes, o que denota um potencial de alta nas ações de até 30 a 40% apenas para a empresa ser precificada pelo seu EV/EBITDA médio. Isso aqui é muito bom, tá? Outro ponto bem interessante, pessoal, é que a Vale também tem sido bom carrego com proventos, porque, ó, mesmo num cenário em que o minério de ferro não está tão favorável, a economia chinesa não está tão aquecida, a empresa tem pago um dividend yield razoável, na faixa de 7 a 9% ao ano. E outro ponto aqui é que os indicadores de valuation denotam que Vale está muito barata. Pegando aqui, ó, múltiplo do Graham, a gente percebe que a empresa tem um potencial de valorização nas ações até R$ 125. Se eu dividir pela cotação atual, isso nos dá um potencial de alta de 128%, obedecendo à lógica do Benjamin Graham. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, a Vale ela tem ali um 30% de payout, vezes um ROIC médio igual ao da Petro, que fica ali na faixa de 12,5%. Então a gente tem uma taxa de crescimento médio de 8,7% a 8,8% ao ano. Consequentemente, pegando o EV/EBITDA atual e dividindo por 8,17, a gente tem para a Vale um PEG Ratio de 0,50, também denotando que a empresa está muito, muito barata, tá? Olhando por essa perspectiva tanto de crescimento e valorização e também de bons pagamentos de proventos. Fora que a dívida é controlada e, consequentemente, a empresa se beneficia quando há um ciclo de alta no preço da commodity. O Ibovespa hoje em alta, tanto Vale e Petrobras continuam em queda, e Banco do Brasil também, denotando ali uma boa assimetria nessas ações, tá? Quarta ação aqui da lista, as ações do Banco Itaú. Agora que um banco com uma demanda mais inelástica, fugindo desse aspecto cíclico, né? Como as outras que eu acabei aqui citando para vocês. Diferentemente do Banco do Brasil, o Itaú ele não é exposto a um tipo de crédito mais cíclico, como o Banco do Brasil é exposto, como o agro, consignado, porque o Itaú, pessoal, diferentemente do Banco do Brasil e do Bradesco, ele tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, pessoas tecnicamente premium, clientes premiums, né, que não sofrem com ciclos de inadimplência excessivos em ciclos macroeconômicos ruins. Por isso que o Itaú tem gerado uma rentabilidade bem acima da média, 734% em 10 anos, e perceba que foi um banco aqui muito vencedor e não sofre com oscilações bruscas, reporta um ROI médio na faixa de 20% ao ano e tem uma taxa de crescimento muito boa. Utilizando aqui, ó, PEG Ratio do Peter Lynch, a gente precisa de primeiro descobrir a taxa de crescimento média do Itaú. O payout médio do banco fica aqui nesta faixa de 50% a 45%, tá? Mas vamos lá, aqui, né? Vezes 45%, 50%, né? Que o banco paga metade aqui do payout em dividendos. Então, menos o payout médio 50, vezes ROI médio na faixa de 17%. Temos aqui para o Itaú uma taxa média de crescimento de 8,5% ao ano. Se eu somar com o dividendo que o banco paga, ele pode ter um retorno embutido de 16% ao ano no preço da ação. E se eu pegar aqui, ó, o PL atual da empresa de 8,57, supor que o Itaú cresça 9, temos um PEG Ratio de 0,95. Perceba que do Lynch aqui está um pouco esticado, né? Já está bem precificado. Mas eu acho um banco barato, dado de que o mercado paga ali um múltiplo maior, mas também a qualidade do Itaú é surpreendente, né, pessoal? Então, para você que quer se proteger e ter um dividendo sólido, sem tantas oscilações, eu acho ali o Itaú bastante descontado hoje. Mas eu achava ele bastante barato quando estava aqui cotado por múltiplos mais baixos. Aqui na faixa, ó, de 6 a 6,5. Porque aqui, ó, já nos daria um PEG Ratio médio, que eu dividir aqui pela taxa de crescimento de 0,66. Fora também um potencial de upside interessante apenas para ele ser cotado pelas suas médias históricas. Por isso que eu acho o Itaú um banco que a gente tem que sempre viver de olho quando o cenário fica desfavorável, porque a gente consegue comprar o banco a um patamar de preço mais descontado, tá? E utilizando aqui, ó, o preço justo do Graham, a gente vê que o Itaú também está barato, um LPA de 4 vezes um VPA na faixa que fica aqui, né, de 19,34. Então a gente tem aqui para Itaú preço justo de R$ 41, o que ainda está barato, por mais que já seja mais premium, né? Dividido aqui por 34, a gente tem um potencial de alta de 22%. Lembrando como o Itaú já é um banco mais premium, a gente não pode exigir uma margem de segurança tão alta, nem precisa na verdade, né? Basta você comprar o banco com leve desconto que você já consegue ter uma expectativa de rentabilidade bem acima da média. Fora que o PL projetivo do Itaú fica menor do que este em tela. Quando a gente pega aqui, ó, o valor de mercado atual do Banco Itaú, que é de 388 bilhões, o Itaú pretende lucrar este ano 45 bi.
Então temos um PL de 8,6 vezes mais barato do que esse PL atual. E se o banco continuar crescendo a uma taxa de 8 a 9% ao ano, o PL futuro pode ser ainda menor. Mas aí, claro, o investidor tem que exigir pelo menos um pouco de prêmio, uma margem de segurança, porque a gente sabe que o Itaú não vai crescer para sempre. Em algum momento, consequentemente, o lucro líquido vai dar uma retraída por algum fator e você pelo menos vai ter comprado o banco ao patamar de preço um pouquinho mais descontado, tá? E última ação aqui da lista, as ações da BR Partners. Também aqui eu acho que tem uma qualidade semelhante e até melhor do que o do Itaú, tá? Que diferentemente, pessoal, do Itaú e do Banco do Brasil, o Banco BR Partners, ele não é exposto à atividade de crédito. Ele não depende de ciclos de inadimplência. Ele ganha basicamente ali apenas com intermediação financeira na parte de wealth e gestão de grandes fortunas, tá? E perceba que já tem reportado um ROI bem acima da média, 22%. ROI aqui de Itaú, mesmo sendo uma microcap, uma empresa de baixo valor de mercado. E para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, esta é a ação com mais potencial, ao meu ver, dessa lista. Potencial explosivo, tanto por seus indicadores de qualidade, margem líquida elevada, ROI elevado. Mas olha só isso aqui, pessoal. Se a BR Partners continuar crescendo a uma taxa de 20% ao ano, que ela tem conseguido crescer aqui nesses últimos anos, tá? E pagando um dividendo médio de 8, seu retorno embutido no preço da ação pode ser de 28% ao ano para os próximos 10 anos. E não para por aí, tá? Se o lucro líquido da empresa continuar crescendo a uma taxa dessa, vamos pegar aqui, ó, a calculadora de juros compostos do Investidor 10, que a gente já consegue ter aqui um norte, né? De quanto que a BR Partners pode estar lucrando para os próximos anos, tá? Bom, pegando aqui, ó, lucro líquido atual de 180 milhões, tá? E aqui colocando uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos, a BR Partners lá no futuro pode lucrar 1,1 bilhão de reais. Se eu colocar 1,1 bilhão de reais e multiplicar pelo PL médio da ação e dividir pelo valor de mercado atual, que ela é uma microcap, a gente tem um potencial de alta de 723%. E se ela continuar pagando 8% de yield, o seu retorno aí máximo pode ser de 1.500 a 1.600% de retorno. Então olha só que interessante, é uma microcap muito promissora, fora que tem se provado ser muito resiliente, porque mesmo com juro elevado, ela tem conseguido pagar um excelente dividendo e ainda por cima manter uma taxa de rentabilidade bem acima da média. Então por isso que eu acho a mais promissora dessa lista em termos explosivos, tá? Aí a gente precisa ver se esses resultados realmente vão continuar se perpetuando no médio a longo prazo. Dessas 5 aqui, e basicamente na carteira do canal eu tenho Vale, Petrobras, BR Partners e Banco do Brasil. Eu apenas não tenho o Itaú, mas eu sempre fico de olho no Itaú para poder aproveitar em preços um pouco mais atrativos. Eu acho que o Itaú ali abaixo dos 31 a 30 reais já fica um preço muito bom de entrada. Fico aí esperando um recuo da bolsa para poder pegar o Itaú em preços um pouquinho melhores. Dado de que eu não preciso, né, exigir uma margem de segurança tão alta Itaú. Mas, consequentemente, é sempre bom pagar um pouco barato, pelo menos abaixo de sua média histórica, para que a nossa margem de segurança não fique tão comprimida e, consequentemente, a gente consiga um retorno em dividendos um pouquinho mais elevado. Tá bom, Pablo? Nossa, muitos cálculos, eu acho muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem uma ferramenta que você possa nos proporcionar para mitigar o nosso risco e trazer um potencial de retorno mais elevado? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela contém mais de 100 ações aqui dentro da planilha, tá? E detalhe, pessoal, segundo ponto, ela é totalmente automatizada, ou seja, a cada balanço trimestral de uma empresa, a cada minuto, a cada segundo, todas as atualizações dessa planilha são feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você. Então, olha só, além de ser vitalícia e mais barata que o preço de uma pizza para sua vida toda, ela é automatizada. Você não move um sequer dedo para que as coisas aconteçam nessa planilha. E terceiro fator, tá? Tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir esta belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal.
basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também, pessoal, super recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal. A parte de membros voltou com todo vapor e, consequentemente, com conteúdos de qualidade todos os dias aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm alguma dessas 5 e o que você tem feito nessa crise. Se você tem comprado, se você tem vendido, comente aí a sua jornada nos investimentos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!